Na, 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 na. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e versículo 18. Diz assim a palavra: Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te bendizemos, meu Pai, pela alegria que nós temos de adorar o Senhor, de poder expressar a nossa gratidão, expressar a nossa reverência, Deus, expressar a nossa devoção ao Senhor. Nós somos gratos por podermos ter acesso à Tua Palavra, que de uma maneira tremenda ministra na nossa vida, nos orientando, nos ensinando, nos revelando a respeito do Senhor e do Teu reino. O reino que hoje nós fazemos parte pela Tua graça e misericórdia, Senhor. Portanto, nesta noite eu te peço mais uma vez que o Senhor se faça presente no nosso meio, que o Senhor esteja realmente nos abençoando com a Tua palavra, trabalhando no nosso coração, palavra poderosa que sabemos que não volta para o Senhor vazia, sem antes cumprir tudo aquilo para qual ela foi destinada, Senhor. Nós cremos nisso, portanto faz esta obra, para que a Tua palavra foi destinada, faça em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, ontem nós tivemos uma reunião com os casais aqui. Eu apresentei uma imagem que foi interessante. Eu falei assim, o que você vê nessa imagem? Aí um via uma coisa, outro via outra, mas era a mesma imagem. E lógico que foi proposital isso, e a gente trabalhou 1 hora em cima dessa questão. E eu queria trazer para vocês nessa noite uma questão que é muito importante, está dentro desse texto aí, que é o seguinte: nós vivemos no dia a dia várias situações. E essas situações, às vezes nós terminamos um dia, por exemplo, uma pessoa termina um dia achando que não vale a pena viver. Dentro da mesma casa, da mesma família, uma pessoa pode avaliar que não vale a pena mais viver por causa das situações da família. E um outro integrante da mesma família não vê assim. Ele entende que está também difícil, mas a visão dele tem algo diferente que faz ele acreditar que vale a pena lutar. E outro acha que não vale a pena morrer e nem vale a pena lutar, vale a pena fugir. A mesma situação. E nós, na verdade, a nossa vida, nós temos adversidades, todos têm adversidades. Mas a palavra de Deus, ela é uma palavra positiva. Não estou aqui essa noite trazendo nada filosófico no sentido de positivismo, não é isso, né? Não é isso que eu estou pregando, mas a palavra de Deus ela é positiva, é ou não é? Concorda ou não? Na morte pode ter vida, isso não é positivo? Hã? Responde aí, povo de Deus. Sim. O caído pode ser levantado, o enfermo pode ser curado. Né? Aonde tem discórdia e divisão, pode ter reconciliação. Isso é positivo ou é negativo? Simão, uns apóstolos, Simão, Zelote, uma facção política da época, revolucionário, briguento, fazia tocaia, né, para os soldados romanos.
porque abominavam o Império Romano que dominava a Palestina na época de Jesus. Agora vê só, Jesus colocou Simão e Mateus junto. Mateus, um traidor do povo de Deus. Você já imaginou colocar um judeu traidor com um judeu patriota, aquele cara que quer expulsar o Império Romano? Coloca os dois juntos para andarem juntos. Humanamente falando, impossível, mas os dois caminharam juntos. Isso é positivo ou não é? Então a palavra de Deus, ela estimula, ela trabalha na nossa vida, portanto, começa trabalhando na nossa mente. Nós olharmos as circunstâncias, avaliarmos as circunstâncias, não ficarmos cegos para elas, não, mas avaliarmos as circunstâncias, temos entendimento da profundidade, da complexidade da situação, mas a palavra de Deus sempre nos move para a esperança. Existe uma saída. Amém, irmãos? Essa palavra que nós estamos lendo aqui, que foi lida, olha que coisa. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Quem que estava falando aqui? Paulo. Né? Os nossos sofrimentos leves e momentâneos, passageiros, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, do que todos esses momentos. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê. Os olhos estão fixos, então, naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nossos olhos têm que estar aonde, irmãos? Nas promessas do Senhor, amém? As promessas do Senhor são verdadeiras e aquele que prometeu é real e fiel para cumpri-las, não é? Será que nós não temos que caminhar então nisso? É muito bom, irmãos, é muito bonito nós falarmos, expressarmos isso como povo de Deus. As promessas de Deus são maravilhosas, as promessas de Deus são reais, as promessas de Deus vão se cumprir, mas quando nós acreditamos nisso, nós andamos de uma forma que as pessoas vão acreditar que nós cremos nisso. Uma coisa é nós falarmos, outra coisa é nós vivermos com esta visão. Com esta visão. Estão entendendo? Então, se eu e você andarmos ainda com a visão visão humana, avaliarmos as circunstâncias, dentro de todo o contexto que nós aprendemos de vida, princípios e valores da nossa família, nós teremos uma visão muito limitada da nossa vida e da vida do nosso próximo. E eu vou dizer até mais, se eu tivesse ainda a visão que a minha família me deu, eu não estaria com vocês aqui. De forma alguma, eu não estaria nessa cidade. Por quê? Porque eu estaria investindo na minha vida. Somente na minha vida e na minha família. Talvez estaria buscando muita riqueza, talvez estivesse bem posicionado financeiramente, mas eu não estou fazendo isso. Apesar de muitos da minha família me chamarem até hoje de louco, porque larguei o que eu larguei. Por quê? Porque a minha visão mudou. Estão entendendo isso? Quando a nossa visão muda, a visão que antes era uma visão humana e passa a ter a visão de Deus, eu começo a ver o Edilson de uma maneira diferente. Por que eu vou investir nele? Por quê? Alguém pode me dizer? Ninguém pode. Primeiro porque Jesus morreu por ele. A vida dele é valiosíssima para o Senhor, que é o meu Senhor. Não é? Se o Senhor continua investindo na vida dele todos os dias, é porque o Senhor acredita nele. Não naquilo que ele diz. O Senhor acredita que a hora que o Edilson se despertar
para a revelação da palavra, ninguém mais segura ele. Ele pode se tornar um grande evangelista. Ele pode se tornar uma pessoa que realize coisas maravilhosas para o Senhor. Mas talvez hoje o Edilson não seja essa pessoa. Mas o Senhor acredita nisso. Não é verdade? Ele acreditou em Paulo quando ninguém acreditava nele? Paulo era assassino. Não é isso? Paulo declara, dos pecadores eu sou o pior, ou o maior pecador. Porque ele matava o povo de Deus, né? Mas o Senhor desistiu dele. Os apóstolos não queriam encontrar com ele. Os apóstolos, não, ele quer nos enganar, ele quer acabar com os apóstolos e interferir na obra do Senhor. Não vamos nos aproximar de Paulo. Aí Deus, continuando a investir em Paulo, usa um dos apóstolos, o cara mais tranquilão ali no meio, Barnabé, né? Pega Barnabé só aparece nesse momento na história, depois desaparece. Barnabé só foi o intermediário ali, né? Mas era uma pessoa respeitada, senão os apóstolos não receberiam Barnabé com Paulo. Era muito respeitado pelos apóstolos. Mas acabou a missão de Barnabé de uma forma revelada na palavra de Deus, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se eu tiver uma visão ainda humana para as pessoas que estão aí em volta da nossa vida, aqui no bairro, eu vou ver se eu tenho um tempinho para eles quando eu fizer todas as coisas da minha vida, do meu dia. Aí eu vou ver se sobra um tempinho. Aí se eu estiver um pouco cansado, né, ninguém é de ferro, então eu vou ter que descansar, deixa para amanhã. E assim vai acontecendo. Mas o que está escrito ali é que alguma coisa mudou na vida de Paulo. Alguma coisa mudou, porque Paulo passou de uma posição, de uma pessoa de status na sociedade judaica, um status tremendo que ele tinha, respeitado, ele tinha lugar para se sentar, as pessoas saíam para ele se sentar, ele saiu dessa condição para apanhar quase todos os dias, ser procurado, ser escorraçado, criticado, e ele diz que essas coisas são muito passageiras diante daquilo que está por vir. E é isso que ele está falando aí, que começou, ou melhor, era o combustível que impulsionou Paulo a ser o maior evangelista até hoje, irmãos. Foi o maior evangelista até hoje. Considerado apóstolo, não sei se você sabe, mas o ministério do apostolado envolve, primeiro, andaram com Cristo. Depois, as manifestações de sinais e maravilhas que aconteciam através deles. Né? Mas Paulo recebeu revelação direta de Deus. Então eu estou colocando para vocês o seguinte: a nossa visão precisa mudar. A nossa visão como povo de Deus. Uma coisa é você ter o conhecimento da palavra, mas outra coisa é você pegar esta palavra como uma revelação da verdade que eu e você não tínhamos. Esta é a verdade. Eu tenho que ver o Edilson desta maneira, não mais da maneira como me ensinaram, não mais da maneira como o mundo me diz que eu devo ver, não, é como Deus diz que eu devo vê-lo. Eu devo expressar, me relacionar com Ele na modalidade que a palavra de Deus diz, não como o mundo diz que eu devo fazer. Estão entendendo? Vamos aqui para João, 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, no versículo 4. Vamos começar aqui do versículo 3. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta
é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Então, irmãos, veja só, eu vejo algo, eu avalio isso, e mediante a minha avaliação, eu tenho uma determinada atitude. Concorda comigo que se a minha visão mudar, a minha atitude também vai mudar? Tá certo? Se eu coloco aqui, como se fosse uma lente espiritual, né? Se eu coloco o amor de Deus entre o que está acontecendo e a maneira como eu enxergo isso, eu colocar o amor de Deus regando tudo isso, eu vou enxergar as coisas de uma maneira diferente. E, portanto, eu vou agir de forma diferente. A palavra de Deus tem que fazer parte da nossa vida. Não apenas em conhecimento. Eu tenho que deixar a palavra de Deus se tornar a minha verdade. Tudo que eu aprendi, vou passar um filtro. Que filtro que é esse? A palavra de Deus. O que coincidir, fica. O que não, vai mudar. Eu vou abandonar princípios e valores que não condizem com a palavra de Deus. Veja só. Aqui, esse texto está falando que a nossa fé nos faz vencer o mundo. Como assim vencer o mundo? Vencer as adversidades da vida. A nossa fé, mas eu vou dizer uma coisa para você sem medo de errar. Hoje, o que a gente tem visto é igrejas crescendo em número e diminuindo em força. Força cristã, caráter cristão. Não é? As igrejas crescem. Hoje tem muito entretenimento dentro de igreja, não é no sentido de crítica que eu estou falando, tem muitas coisas que acontecem dentro de igreja, atrai as pessoas, isso é bom, atrai a pessoa exposta à palavra de Deus. Mas, irmãos, nós temos que entender o seguinte, nós estamos vivendo neste mundo, fomos alcançados pelo Senhor, e louvado seja Deus, fomos alcançados pelo Senhor, mas não fomos tirados deste mundo para fazer a diferença, para outras pessoas serem alcançadas como nós. Amém? Outras pessoas serem alcançadas como nós. Mas a nossa fé, a sua fé, está fazendo você vencer? Você está vencendo? Ou você está negociando com o mundo ainda? Difícil, irmãos. É difícil. Paulo, ele abandonou o status dele, porque ele teve que decidir. Mas várias pessoas, irmãos, e eu não estou dizendo que você tem que abandonar sua profissão, não é isso, mas você tem que ajustar a sua vida, é questão de fé. É questão de fé. É questão de fé. A fé tem que fazer a diferença. A fé vai te levar a vencer o mundo. Mas a fé no quê? Porque fé pode ser num monte de coisa. Se a minha confiança está em Deus e, portanto, na sua palavra, eu estou dizendo que eu creio nisto. E se eu creio, a palavra de Deus, quando você lê o Novo Testamento, está lá no grego. Quando crê, significa quem crê anda em conformidade com o que crê. Então, essa crença envolve atitudes. Estão entendendo? É muito fácil, eu creio. Mas então me mostra. Por que você está andando assim? Por que você está nervoso com isso? Por que você largou mão disso? Por que você desistiu de orar? Porque você não crê. Deixou de crer. Não é? Irmãos, vencer o mundo não é que nós temos que brigar com as pessoas, não é isso. Vencer o mundo são as coisas que afrontam a santidade de Deus. E são várias. São várias.
Uma delas é que hoje, muitos de nós não estamos entendendo mais o que é o senhorio de Deus na nossa vida. Não estamos entendendo. Senhorio significa Senhor, óbvio, né? Senhor. O Senhor é o dono. O Senhor é o que diz o que deve ser feito e nós fazemos. Senhor significa, Ele fala, você não concorda porque você não entende, mas você faz. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Senhor, o senhorio de Deus, mesmo que eu esteja incomodado em fazer aquilo, eu vou fazer. Por quê? Porque Ele é o Senhor da minha vida, mas eu me coloquei debaixo desse senhorio. Ninguém me obrigou a isso. Eu confiei naquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Eu sou grato, eternamente grato por isso. E porque eu sou grato, eu aceito, né, a obra que Ele fez ali na cruz, e eu coloco Ele agora como autoridade sobre a minha vida, porque eu não sei dirigir a minha vida por conta própria, e eu sei que Ele tem um plano de vida para mim e para você. Então, eu quero esse plano, porque o que Ele fez ali é uma demonstração plena do amor dEle pela minha vida. Então, como eu acredito nisso, eu me submeto ao plano de Deus. Só que eu não sei, Ele tem que me conduzir. Ele tem que me conduzir. Mas eu sei que tudo que eu aprendi vai confrontar com esse plano. Mas quando isso acontecer, eu sei que vai me incomodar. Quando isso acontecer, eu sei que talvez eu não vá gostar. Mas quando isso acontecer, mesmo assim, eu vou seguir. Por quê? Porque eu creio que Ele fez o que fez na cruz por mim. Estão entendendo? E só Ele pode me salvar. Senhorio de Deus na sua vida, é isso, meu irmão. Senhorio de Deus não é você fazer quando você acha o máximo. Senhorio de Deus não é só você vai fazer aquilo porque as pessoas estão olhando. Senhorio de Deus não é fazer porque você já está acostumado a fazer. Não. Senhorio de Deus é Ele diz e eu faço. E eu faço porque em todo tempo eu sei que quando eu andar em conformidade com o Senhor, eu estou sendo transformado. Amém, irmãos? Eu estou sendo transformado. Por quê, irmãos? Porque o reino de Deus já existe, já está estabelecido. E existe um negócio chamado cidadão do reino. Né? O cidadão do reino está revelado o perfil do cidadão do reino. Diz que só esses que vão entrar. Então, não é frequentar uma igreja que me dá a segurança da vida do porvir. Não é estar numa igreja. Estar numa igreja, eu estou à busca de algo. Ou estou aberto a aprender. A igreja é o lugar onde eu sou ministrado, onde eu aprendo a palavra do Senhor, onde eu começo a entender os planos do Senhor e a vontade do Senhor, porque eu quero me alinhar com a vontade de Deus, eu quero que a vontade de Deus se torne a minha vontade. Eu quero ter um coração semelhante ao coração de Deus. Eu preciso deixar Ele trabalhar na minha vida, eu preciso viver com Deus o suficiente para me tornar parecido com Ele. Amém, irmãos? Entende isso? Quando a gente anda com uma pessoa, a gente gosta dessa pessoa, essa pessoa é valiosa na nossa vida, a gente começa a pegar o jeitão dela. É automático isso. Por quê? Porque me agrada. Agora, se Deus te agrada, você tem que parecer com Ele. Se você não parece com Ele, ainda é fachada. É aparência. Você tem que se render. Você tem que se envolver. Lembra do culto de domingo passado? Não existe crescimento sem envolvimento.
Não existe. Não existe intimidade sem envolvimento. Não existe. Não é? Agora, o que eu vejo? Nós estamos terminando um ano, é apenas um calendário, mas nós estamos terminando um ano. E porque existe o calendário, algumas pessoas fazem retrospectiva na vida, a Globo faz retrospectiva, né? Existe retrospectiva. E eu fico muito triste, irmãos, de ouvir pessoas desta igreja e de outras igrejas lamentando a sua vida. Uma vida cristã de lamentos. Não é o que a palavra de Deus diz. Mas está acontecendo? Não é? Então o que nós temos que fazer? Visão diferente. Visão diferente. Eu tenho que ter a visão de Deus, para que a minha vida seja diferente. Para que a minha vida seja diferente. Amém, irmãos? Estão entendendo isso? Será que a nossa vida, a garantia realmente da nossa vida é essa que nós temos aqui? Se é essa que nós temos, se é só essa, realmente as pessoas têm que se dedicar o máximo a possuir muitas coisas, a usufruir de tudo que o mundo oferece. Por quê? Porque se é só essa, acabou, já era. A palavra de Deus, e portanto Deus diz que existe uma vida eterna preparada para nós. Não é? Então o que nós temos aqui, como diz Paulo, é transitório, passageiro, comparado com o que há de vir, que é eterno. Se nós acreditamos nisso, nós temos que investir na nossa vida espiritual, concordam? Nós temos que investir na nossa vida espiritual. Talvez hoje você não tenha esse gás. Talvez hoje você não tenha esta motivação. Por quê? Porque você espiritualmente está precisando crescer, se fortalecer. Entende? Olha, irmãos, você precisa ter, como se fosse aquela... Esses dias eu estava assistindo um pedacinho daquele, como é que é, o Homem de Aço, né? Super-Homem. Então ele tem aquela supervisão, né? Enxerga assim, tipo raio-x, assim, vê através das coisas. E até eu coloquei o nome assim, supervisão. Quem tem a supervisão, a visão de Deus, sabe o que vem junto com ela? Vem a superforça. Superforça. Irmãos, uma das grandes diferenças no mundo espiritual, Deus, luz, Satanás, trevas, as duas manifestações são reais, né? Existe manifestação de sinais da parte de Deus e existe manifestações de sinais também poderosos da parte das trevas. É ou não é? Existe. Mas uma coisa que eu digo para você que nunca vai existir nas trevas, chama-se amor. Amor não tem. Não tem. Por isso que os dons que operam no meio da igreja, os dons que operam no meio da igreja, os dons são para edificação do corpo. Não é isso? Edificação. Muitos me preocupam, pastor, mas como é que faz para ter esse dom? Pastor, como é que funciona esse dom aqui? Eu falo, não se preocupa não, se disponha a servir a Deus e Deus coloca os dons em você. Por quê? Porque você está se dispondo a edificar a igreja do Senhor e você precisa desses instrumentos espirituais. Ele te dá. Quanto mais você vai, mais você recebe. Quando eu estava em Campinas, algumas coisas aconteciam na minha vida, através da vida da pastora Cris, assim no sentido de ser usado por Deus. Quando nós viemos para cá e muitas coisas estavam por fazer, várias vezes eu fui para um canto aqui nessa cidade e falei, Deus, eu não dou conta. Eu não dou conta. Como que eu vou fazer isso aqui do zero? Eu não dou conta. Sabe o que eu ouvia? Nada.
Silêncio. Confortante, né? É confortante quando você tem convicção que Deus está te ouvindo. Era confortante, não era o que eu queria, ou assim, ficar no silêncio, né? Mas eu não fiquei no vácuo, não. Deixou no vácuo, não. O que eu entendia do silêncio de Deus é: continue. Não tem nada de novo para você, continue. Acredite. Acredite. E conforme as coisas foram sendo feitas, as coisas foram acontecendo. Então, nós estamos precisando crescer em fé, irmãos. Como igreja do Senhor, nós, Igreja Batista Ágape, nós temos um bairro que está afundado nas drogas. Esse bairro está afundado na criminalidade. E eu quero dar uma boa notícia para você. Deus deu o terreno e construiu uma igreja. Nós não vamos sair daqui. Este é o seu lugar, né? Este é o seu lugar, não para ficar trancado e dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus, porque o negócio está ficando feio, Maranata, vem Senhor. Não. Nós somos a igreja gloriosa do Senhor. Você é a igreja gloriosa do Senhor. Amém? Talvez você olhe no espelho e fale assim: pastor, não está enxergando bem. Você é a igreja gloriosa do Senhor. O Senhor te vê diferente. Diferente da maneira como você vê no espelho. Deus não te vê dessa maneira. Deus te vê cheio de recursos. Deus te vê, né, com o coração se abrindo para Ele e deixando Ele fazer uma obra tremenda na sua vida e através da sua vida. Deus vê esse tempo acontecer, e quando isso acontecer, a sua família também vai ser influenciada pela tua vida, e as pessoas vão começar a vir para o Senhor. Bom, né? Por isso que Deus não desistiu de nós. Você viu o cântico aqui? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais, né? Igreja Batista do Ipiranga, se eu não me engano. Lembra da história? Fizeram o primeiro CD, foi bacana, foi uma alegria tremenda para aquela igreja, e aí ficaram todos cheios de vaidade. Estava acontecendo um avivamento dentro da igreja, uma coisa gostosa, as pessoas comentando, e vamos gravar um outro CD, e pá, de repente acabou tudo. Cadê Deus? E aí aquela coisa, tenta buscar, Senhor, cadê a unção? E vai e faz vigília de oração, e entra em jejum, nada. Aí os irmãos entenderam que estavam invertendo as coisas. Aí a primeira música do novo CD deles, que não é mais novo, né? Já faz um tempo atrás, foi essa música. Quando eles estavam orando, o Ministério de Louvor orando, pedindo perdão a Deus, aí surgiu essa música, né? Pedindo para Deus uma nova chance, né? Aí saiu essa música aí. Estão entendendo, irmãos? A vida com Deus é maravilhosa, mas você precisa ter a sua experiência com Ele. Você precisa andar com Ele. Não é as pessoas falando e você apenas acreditando. Isso é o começo. Mas ouviu, acreditou, se envolva com Deus, se entregue a Ele, se renda mesmo, a sua visão vai mudar, e a mudança da sua visão vai levar a sua vida a ser totalmente transformada, irmãos. E glória a Deus por isso, porque você é um cidadão que está sendo preparado para entrar no céu. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós temos que nos afastar de coisas, irmãos. Não se envolva com tudo. Não ande com os grupos que hasteam uma bandeira que é diferente da sua. Você está abrindo mão, trocando uma coisa por outra. O Senhor não vai entrar com você ali. Ele não participa de determinadas coisas. Não, mas é para... né? É porque senão eu fico meio fora.
Olha, fui estudante universitário cristão, fiquei fora de muitos grupos, mas eu não fiquei sozinho. Não fiquei sozinho, não fiquei deprimido, não fiquei o esquisito da faculdade. Muitos criticaram, mas muitos ouviram e muitos seguiram. E o resultado é bom demais, né? O resultado é bom demais, é bom demais. E para terminar, eu falei que se você tem uma visão, né, a supervisão de Deus, você passa a ter o quê? Quem tem a supervisão tem o superpoder, não é isso? Olha lá, Deuteronômio capítulo 28, para não me deixar mentir, o que diz lá? As bênçãos decorrentes do quê? Da obediência. A primeira parte, não leia a segunda parte de Deuteronômio não, senão você assusta e nem dorme. Porque aí vem as maldições decorrentes da desobediência. Ninguém lê. Ninguém lê. Esse é o problema. As pessoas estão assim, muito interessadas em receber orações. Oração é bom. Receber oração é bom. Funciona, mas não dura para sempre. Não dura para sempre. Né? A palavra de Deus, as bênçãos decorrentes da obediência diz: se você observar atentamente a minha palavra e seguir os meus mandamentos, as bênçãos que estão registradas aqui virão sobre ti e te alcançarão. Mais ou menos assim que está aí, não é? E se você ler essa parte, vai relatar bênçãos que tomam todas as áreas da sua vida. Olha lá. E isso eu vivi, hein? Esse eu gosto dessa partezinha. Você fala assim, ó. Por um caminho vem o teu inimigo, mas por 7 o Senhor fará bater em retirada. Sabe o que significa isso? Significa que o inimigo, ele vai fugir, não de uma maneira simplesmente fugir e voltar. Quando fala fugir por 7 caminhos, espalhar o exército. Espalhou o exército significa enfraqueceu, perdeu o plano, gerou confusão. Irmãos, estas coisas estão registradas na palavra de Deus, para que você possa ler, acreditar, absorver e te dar uma nova visão da vida. Por que eu enfrento alguns desafios? Por que os cristãos enfrentam alguns desafios que parecem loucura? Porque ele leu que o Senhor entra conosco nas batalhas. Não é isso? E quando nós nem sabemos como lidar com elas, a palavra de Deus diz que o Senhor toma as nossas batalhas e Ele vai à frente. Por que então eu vou recuar? Não é? Amém, irmãos? Nós precisamos valorizar mais algo que está em nós, chama-se fé. Você precisa valorizar a sua fé. Você precisa investir nela. Você precisa alimentar ela. Por quê? Porque esta fé, alimentada, fortalecida, mais inabalável, é que vai fazer você vencer o mundo. É esta fé. Estão entendendo? Esta fé. Aleluia. Como diz aquele cântico? Quando tudo diz que não. Olha aí, ó. Vamos cantar. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. Olha o tamanho dessa fé. Sei que não estou só,
que dizes sobre mim não pode se frustrar. Aleluia! Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Irmãos, eu sei que é difícil levantar um pouco mais cedo para abrir a palavra de Deus e ler. Eu sei que é difícil, depois de ler, gastar um tempo orando. Às vezes tua cabeça já está turbinada, às vezes você já está com a sua mente, seu coração tomado de ansiedade, então não consegue ler direito, não consegue orar direito, muitas coisas invadem a mente. Sabe o que está acontecendo? Você está em crise. Você já está em crise, mas é possível sair dela, porque o Senhor não desistiu de você. Ele não desistiu, mas é necessário, é o remédio. É o remédio, está doente, espiritualmente está doente, enfraquecido. Você precisa tomar providência. E a orientação do Senhor é clara. Você precisa se alimentar da palavra. E você precisa ter vida de oração. Porque orar é falar com Deus. Você precisa acreditar que Ele está perto e não longe. Você precisa orar. Você precisa ouvir Deus. Você precisa ver que Deus está a seu favor. Então você precisa ter esse tempo com Deus. Mas pastor, eu não consigo. Lute. Persevere. Porque Deus não vai te deixar morrer na praia. Ele não vai deixar isso. Pelo contrário, Ele quer te tirar dessa situação. Mas nós precisamos pegar, né? Como é esse cântico, né? Mesmo que tudo esteja dizendo, mas eu já estou tão assim, estou tão assado. Tá. Lembra de onde você caiu e volta. Como a palavra de Deus, direto, simples. Volte. Por quê? Você sabe quem é Deus. Se você já teve o seu encontro com o Senhor, se você já entregou a vida para Ele, você sabe quem Ele é. Volte. Né? Amém? Há quase um ano atrás, eu tive um problema no meu braço. E a Prisciele, que está aqui, né, me atendeu. Ela falou assim, pastor, essa dor vai envolver um tratamento de uns 3 meses de fisioterapia. Toda semana. Aquela rotina. 1 mês, nada. Eu falei, Prisciele, não resolveu nada, Prisciele. Aí ela com aquele sorrisinho, né? Calma, pastor, faltam 2. Às vezes incomoda, né, irmãos? Incomoda, altera a tua agenda. Alterava a minha agenda. Mas aí, 2º mês, Prisciele, esses negócios desse choquinho aqui, estica daqui, faz exercício. Prisciele, nada. Ela ainda me dava lição de casa. Vocês já imaginam a lição de casa como eu fazia. Não fiz lição de casa. Então era só lá. Mas interessante. 3º mês, sumiu. Ela disse e aconteceu, né?
Mas por quê? Eu poderia ter desistido no primeiro mês, não poderia? Ah, larga a mão, deixa essa dor aí, daqui a pouco passa, né? Porque antes de eu procurar ela, eu fiz isso. Larga a mão, daqui a pouco passa, foi aumentando. Aí, não, é a friagem, né? Foi aumentando. Aí eu falei, não, acho que agora eu estou ficando velho mesmo, está enferrujado, tem que ir. Irmãos, Deus dá uma direção. A direção envolve constância, perseverança. Você está ali num estado X, não vê nada, não sente nada, mas Deus disse que vai mudar. Deus disse que vai mudar. Mas eu não estou vendo nada, mas Ele disse. Persevera, persevera. Por quê? Até hoje eu não vi Deus envergonhar ninguém, irmãos. Ninguém. Não vi Deus envergonhar ninguém. Fica envergonhado quem para no caminho. Desiste, abandona, larga a mão. Não está valorizando a sua vida. Agora a cruz mostra o tempo inteiro, ela está vazia. Mostra que Deus nos valoriza todos os dias. Quer estar conosco de uma forma intensa e maravilhosa todos os dias. E nós deixamos a nossa agenda ficar cheia com um monte de coisa e não temos tempo legal com Deus. Mas tudo isso pode mudar. Não é fácil, mas é possível. Veja as promessas de Deus. Leia, leia, releia. Deixa esse negócio entrar, a palavra entrar, fazer sentido na tua vida. E aí você chegar ao ponto de falar assim, não aguento mais, eu tenho que seguir mesmo. Aí vai ter mudanças profundas e definitivas na sua vida. Acabar as oscilações de fé, as oscilações de hora eu estou andando com Deus, hora não estou. Isso tem que acabar. Por quê? Porque o Senhor está voltando. E Ele vai vir buscar a sua igreja adornada, preparada. E eu quero estar preparado. Diz que vai procurar e quando Ele chegar, Ele tem que nos encontrar o quê? Trabalhando. Trabalhando no quê? Na obra dEle. Na obra do Senhor, ganhando vidas, edificando vidas, fortalecendo pessoas, ensinando as pessoas, enviando pessoas. Assim. Aí Ele vai, vem cá, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco que eu coloquei na sua vida. Agora você, entra no gozo do teu Senhor. Maravilhoso, né? É eterno isso, viu? Essa promessa é eterna. Aleluia. Eu gostaria de convidar você a voltar ao ponto certo. Eu quero convidar você a vir aqui na frente, no altar, se colocar na presença de Deus e falar, Senhor, eu preciso voltar ao ponto certo. E esta noite eu entendi a Tua palavra, entendi o que o Senhor falou comigo, e eu estou aqui para me render ao Senhor novamente. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Teu altar, Senhor, expressando a nossa fé, a nossa entrega, Senhor, reconhecendo, Pai, que a palavra desta noite é a vontade do Senhor, é o Senhor falando conosco, meu Deus. Ah, Senhor, como é necessário, Senhor, como nosso coração, Senhor, anseia por mais de Ti, Senhor. Mas muitas coisas tomaram o nosso dia, a nossa agenda, mas sabemos que a agenda quem controla somos nós. Em nome de Jesus, nos faz pessoas obedientes a Ti, Senhor. Ajuda-nos, Espírito de Deus, a despertar ainda de uma forma mais profunda, um despertar mais profundo no nosso coração, um reconhecimento de quem Tu és, ó Deus, de uma forma mais profunda, o valor da cruz na nossa vida, Pai, em nome de Jesus, porque Deus, não queremos que nada neste mundo, Senhor, é maior do que o Senhor, nada neste mundo pode nos dar o que o Senhor tem para nos dar, nada neste mundo pode se comparar à entrega que o Senhor fez, Senhor Jesus, por nós ali na cruz.
que o jugo foi quebrado sobre a nossa vida pela obra maravilhosa do Senhor. Estamos livres, aleluia. Fomos libertos pelo Senhor, nós somos gratos. Perdoa-nos, Deus, porque esquecemos, Deus, de expressar essa gratidão de maneira clara. Mas nós voltamos ao ponto que nós nos afastamos, Senhor. Nós queremos mais do Senhor na nossa vida. Aleluia. E caramachu e canta labanás. Aleluia. Ribianasto e canta labachés. Espírito Santo de Deus, reveste, Senhor. Reveste o teu povo, Senhor. Para que, Deus, o inimigo da nossa alma não encontre espaço, mas ele seja envergonhado. Ele seja envergonhado em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Senhor, nós nos lançamos na dependência do Senhor. Não queremos avaliar as circunstâncias e agirmos dentro daquilo que nós avaliamos, mas nós queremos ter a visão do Senhor, para ter as atitudes do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Tu és poderoso, Senhor. Tu és o Deus do impossível, e nós queremos dar espaço para o Senhor se manifestar como tal na nossa vida, não fugindo das circunstâncias, mas enfrentando com o Senhor, meu Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Aleluia. Ajuda-nos, ó Deus. Seja o Deus do impossível nas nossas causas, ó Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Deus. Glórias a Ti, Senhor. Toda honra, toda glória ao Senhor. Amém.